aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Júlio e hoje a nossa aula vai falar sobre os... Ai, não tô lembrando o que eu ia falar, meu pai. Mas vamos lá de novo, acho que agora eu consigo. Aqui é o professor Júlio Araújo e hoje a nossa aula vai falar sobre as bases do pensamento sociológico. Pelo que já foi falado anteriormente, em termos do pensamento sociológico, em resumo, o pensamento sociológico ele está ligado, ele está intimamente ligado à questão da pesquisa científica, ou seja, ao estudo do indivíduo e da sociedade como um todo, né? Enquanto ciência, o pensamento baseado no conceito sociológico, ele busca contribuir para o indivíduo, tratando dessas relações sociais, culturais e econômicas de uma determinada sociedade. Sendo assim, o que a gente consegue compreender sobre essas bases do pensamento da sociologia? Todas as mudanças que já ocorreram no âmbito social e também científico, elas servem como base para a nossa compreensão, né, para que a gente possa entender e ver as mudanças que já ocorreram na nossa sociedade. É só você olhar, né, dentro desse contexto, dentro desse exemplo, as ideias renascentistas e iluministas, pois elas mostram de forma bem clara essas mudanças na mentalidade da sociedade como um todo. Né? Quando você vai aí para o período do século XIV até o período do século XVIII, quase todas as grandes mudanças que aconteceram, né, elas trouxeram uma nova forma de pensar para o ser humano como um todo, né? Então você vai observar que essas mudanças, elas trouxeram um desenvolvimento significativo para dentro da sociedade, uma nova mentalidade, uma nova forma de ver as coisas. Por exemplo, quando você olha para o contexto do Renascimento, que surgiu aí por volta do século XIV e XVI, até o século XVI, mais ou menos assim, com mais força, né? Onde a produção artística e literária, assim, por ser tão intensa, recebeu esse nome de Renascença, a gente vai observar que os princípios do Renascimento, ou dos valores renascentistas, era o quê? A valorização das ideias e essa nova visão de mundo, ou seja, valorizar o conceito do racionalismo, né? A ideia da razão, de você sair um pouco desse lado do misticismo, do sobrenatural, e você procurar realmente métodos mais científicos para encontrar as respostas para determinadas, né, indagações e também questionamentos, óbvio, né? E também outra característica do Renascimento foi essa valorização da estética artística da Antiguidade Clássica, né? Essa valorização, esse resgate, né, um pouco aí da cultura greco-romana do passado. Não é à toa que boa parte das construções, das produções literárias e artísticas, elas mostram muito bem essa característica de valorização aí um pouco do legado da cultura romana, da cultura grega da antiguidade, né? Então, enfim, isso a gente vê de forma clara durante esse período. Já os iluministas, eles buscavam instituir a razão como ferramenta principal no entendimento do homem sobre o mundo ao seu redor e também sobre questões básicas como a sociedade, a cultura e a religião. Mas o que a gente também pode observar, e dentro do contexto do iluminismo, é que, além disso, a gente vê que durante esse período de atividade houve aí uma verdadeira revolução na questão intelectual, na história do pensamento moderno, e também serviu, né, de base até hoje contra a intolerância e ignorância no que tange o conhecimento. Óbvio que você olha para o contexto do iluminismo e você vê que houve um despertamento, houve um afloramento das ideias, né? A gente sai de uma mentalidade pequena para uma mentalidade questionadora que busca ampliar seu conhecimento e respostas, né? Por exemplo, quando você olha aí durante o período do iluminismo, os vários filósofos e pensadores, aquilo que eles defendiam e aquilo que eles jogaram para que a população pudesse ter uma nova visão sobre determinados conceitos políticos, científicos, religiosos, enfim. Cada um desses filósofos no passado contribuiu de alguma forma. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né? A gente tem o Montesquieu, por exemplo. O Montesquieu, ele acreditava que tudo era composto de leis ou regras que nunca mudaram. Por exemplo, ele escreveu no livro dele, O Espírito das Leis, que cobre muito a importância da separação do poder para equilibrar o controle do governo. Ou seja,
a separação dos poderes, né? A separação dos poderes, seja o legislativo, né, o judiciário, o executivo, eles têm que ter essa divisão, porque senão o governo controlando tudo isso acaba gerando um governo corrupto, né? E de certa forma não se torna justo para com a população como um todo. Em 1762, por exemplo, Rousseau ele publicou em uma obra chamada O Contrato Social, sua obra, obviamente, que tornou-se uma das obras mais influentes do pensamento político abstrato, e nesse livro ele fala sobre como um governo poderia existir de uma forma que protegesse a sociedade e os cidadãos. E aí o Rousseau ele vai citar no livro dele que o homem nasceu livre e em toda parte ele está acorrentado. Então o Rousseau ele defendia um Estado para o bem comum, e nesse contrato social o governante faria o papel dele, e o povo, ou a sociedade como um todo, faria a sua parte também, de seguir as regras, né, de andar em conformidade conforme o que o governante estaria lhe propondo que assim o fizesse. Ou seja, ambos estariam em acordo, especificamente a população estaria em acordo com o governo, e assim deixaria o governo administrar tudo direitinho. O povo só teria que confiar, de certa forma. E o outro exemplo aqui que a gente também pode citar é do Nicolau Maquiavel, tá bom? O Nicolau Maquiavel, ele também foi outro pensador que se dedicou muito ao estudo da filosofia política, mas de forma diferente de outros filósofos anteriores, ele buscou investigar a política pela política, né? Ou seja, sem utilizar em sua análise conceitos morais, éticos e religiosos que pudessem direcionar seus estudos. Aí você pode se perguntar, tá, mas de que forma? É porque dentro desse conceito, né, da sua teoria, das suas ideias, ele defende a tese de que para ser bem-sucedido, um governante ele deve equilibrar a virtude e a fortuna a fim de assegurar seus interesses políticos e de poder. Por exemplo, com isso, o Nicolau Maquiavel, ele promoveria a cisão entre moral e política, tecendo a sua célebre frase onde ele pregava a ideia de que os fins justificam os meios. Traduzindo, minha gente, para Maquiavel, a política era a única forma de conquistar e manter o poder, a autoridade sobre os outros. Dizia que a política é a arte de gerar ordem, não importando os meios para alcançar e manter a estabilidade social. Ou seja, o político em si, o governante em si, ele poderia agir, né, o príncipe, ele utiliza até esse termo, ele deixa bem claro que o príncipe, ele poderia se utilizar dos métodos que ele pudesse usar para poder fazer com que a sociedade andasse, para que a sociedade crescesse. Então, um político, ele poderia utilizar as armas, né, que ele quisesse para poder obter controle sobre sua gestão, sobre a sociedade, sobre o seu estilo de governar. Enfim, o pensamento do Maquiavel ele é bem amplo com relação a esses conceitos. Mas, enfim, é o conceito de gerar ordem, né, independentemente dos meios que ele fosse utilizar, para manter um controle, uma estabilidade social. Tá bom? Então, espero que você tenha compreendido. Na próxima aula tem muito mais. E, desde já, sempre seja atento a cada uma dessas informações. Até mais e até a próxima aula.